Olá, queridos alunos, estamos de volta com o nosso curso intensivo voltado para a prova de delegado de Polícia Civil aqui em São Paulo. Na nossa primeira aula, falamos um pouco sobre teoria da Constituição, uma aula um pouco mais doutrinária, tá certo? Agora, nós entramos em direitos fundamentais, que é um tema que tem alta incidência nas nossas provas para delegado de Polícia Civil, tá certo? Senhores, aqui é claro que eu vou trazer um aporte doutrinário, tá? Um aporte doutrinário suficiente para que nós possamos entender, compreender aquilo que estamos tratando, né? Para trazer de uma maneira mais mastigada, mais fácil, mais palatável para os senhores a matéria, mas o nosso enfoque principal é o quê? Letra da Constituição e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque é da letra da Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente aqui a letra da Constituição, tá? Metade da sua prova certamente será de letra de Constituição pura e simples, é que vão sair a maior parte das questões. Beleza? Fechado? Senhores, vamos então, sem mais delongas, entrar no tema direitos fundamentais. Primeiro ponto em termos de direitos fundamentais, eu gostaria de falar um pouquinho com os senhores sobre uma teoria geral dos direitos fundamentais. Fazer uma introdução sobre os direitos fundamentais. O que são, quais são as suas características, enfim, alguns temas correlatos aqui a direitos fundamentais de uma maneira geral. Depois eu vou entrar com os senhores nos direitos fundamentais individuais, principalmente, tá, que são os que mais aparecem na nossa prova, tá certo? E principalmente nós vamos ter uma aula de remédios constitucionais, que provavelmente não será hoje, a gente não vai ter tempo de entrar nessa matéria hoje, mas na nossa próxima aula a gente consegue tratar de remédios constitucionais, que é uma matéria que também tem bastante relevância para a nossa prova. Fechado? Senhores, teoria dos direitos fundamentais. Conceito. Qual que é o conceito de direito fundamental? Eu até na aula passada fiz uma breve conceituação, mas aqui eu quero fazer um conceito um pouquinho mais claro com os senhores e também pensar algumas partes desse conceito para que nós possamos trabalhar algumas consequências jurídicas desse conceito, que nós extraímos do próprio texto da Constituição, tá bom? Conceito. Vou jogar na tela para os senhores para que vocês possam acompanhar comigo, tá? São os direitos titularizados pelas pessoas frente ao Estado, que se encontram positivados nas Constituições e que têm por finalidade concretizar uma vida digna, livre e igual. Senhores, desse conceito, o que a gente pode fazer aqui? Quem que são os titulares? A gente tem que conversar sobre isso, sobre a titularidade. Contra quem esses direitos são oponíveis? Quem são os destinatários desse direito? Tá certo? Uma circunstância interessante que é que esses direitos eles estão positivados nas Constituições. Isso aqui nos ajuda a diferenciar o Instituto dos Direitos Fundamentais de outros, por exemplo, como os direitos naturais, os direitos humanos, os direitos da personalidade. Por quê? Porque os direitos humanos eles são previstos em tratados internacionais. Os direitos naturais decorrem da própria natureza humana, essência humana. Já os direitos da personalidade estão, em regra, positivados na legislação infraconstitucional. E nossos direitos fundamentais eles estão positivados o quê? Na nossa Constituição. Então, senhores, vamos lá. Titularidade, né? A primeira parte do nosso conceito. O artigo 5º caput da Constituição Federal, ele vai trazer a seguinte previsão. Olha, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Ou seja, ele vai dizer que esses direitos que estão previstos ali no artigo 5º caput e nos seus incisos, eles são de titularidade dos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Certo? Senhores, primeiro ponto aqui que eu já trago para os senhores. Quando o artigo 5º caput ele se refere a brasileiros, aqui não há distinção entre natos e naturalizados. Ou seja, tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados, eles são titulares de direitos fundamentais. Tá? Então aqui não tem diferença. Outro ponto, né? Nós vimos assim, olha, os estrangeiros residentes no país, eles são titulares de direitos fundamentais também. E aí fica a pergunta, e os brasileiros, e os estrangeiros que não são residentes no país, eles têm direitos fundamentais garantidos em nossa Constituição ou não? São titulares ou não?
E os apátridas, senhores, são aqueles que não possuem nenhum vínculo de nacionalidade. No momento do nascimento dessa pessoa, não incidiu nenhum vínculo de nacionalidade, nenhum Estado o reconheceu como sendo seu nacional. Eles são apátridas, eles não têm pátria, eles não têm nacionalidade. Tá? Esses estrangeiros não residentes e os apátridas, pelo texto da Constituição, pelo caput, pelo artigo 5º caput da Constituição, eles não teriam, tá? Eles não teriam acesso a esses direitos, eles não seriam titulares de direitos fundamentais. Tá? Não seriam titulares de direitos fundamentais. Mas é isso mesmo? É o que prevalece? Não, tá? Não é o que prevalece. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento tranquilo no sentido de que estrangeiros não residentes no país e apátridas, eles também são titulares de direitos fundamentais. Ou seja, um estrangeiro que está aqui turistando no país, está turismo, visitar o Rio de Janeiro, por exemplo. Esse estrangeiro, tá? Se ele for preso ilegalmente, ele vai poder impetrar um habeas corpus? Vai, claro que vai. Aí ele é reconhecido a sua liberdade ambulatorial? Claro que é reconhecida. Claro, o seu direito à vida? Claro, claro que é. Então, senhores, aqui, embora o artigo 5º caput da Constituição Federal tenha dito, olha, esses direitos são aplicáveis aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, na verdade, eles são aplicados a todas as pessoas humanas que estejam aqui no nosso território. Ele é reconhecido a todas as pessoas humanas. O Supremo Tribunal Federal é tranquilo nesse sentido. Tranquilo nesse sentido. Estrangeiros não residentes e apátridas também vão poder ser titulares desses direitos. Também são titulares desses direitos fundamentais. Além disso, nós temos as seguintes questões. As pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos fundamentais? Isso é uma dúvida legítima. Nós estamos pensando em dignidade da pessoa humana, nós estamos falando de pessoa humana e as pessoas jurídicas. Elas são ou não são titulares? Senhores, o Supremo Tribunal Federal, tranquilo ao dizer que sim, tá? As pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Ela faz uma observação, o Supremo Tribunal Federal fala, olha, são titulares de direitos fundamentais, mas titulares daqueles direitos fundamentais, tá, que se coadunem com o fato de se tratar de uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, garantias processuais, ampla defesa, contraditório, tá? Pode uma pessoa jurídica impetrar um mandado de segurança, tudo bem, tá? Pode, claro, sem dúvida alguma. Agora, pessoa jurídica tem honra subjetiva, que é o juízo que a pessoa faz de si mesma? Não, claro que não. A pessoa jurídica não faz juízo de si mesma. A pessoa jurídica não tem consciência. Então, a honra subjetiva não é um direito fundamental reconhecido das pessoas jurídicas. Por quê? Porque a pessoa jurídica não tem. Tá? Agora, a honra objetiva, que é a boa fama, é como as pessoas enxergam aquela pessoa no meio social. A pessoa jurídica tem. Então, aqui é garantido. Tá? Então, pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais? Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado com as particularidades da pessoa jurídica para reconhecer esses direitos fundamentais. Tá? Primeiro ponto. Animais são titulares de direitos fundamentais? Senhores, não vou me estender aqui na discussão, é uma discussão moderna, tentando, enfim, reconhecer os animais de direitos fundamentais, mas o Supremo Tribunal Federal, por hora, tranquilo, vai dizer que não, tá? Que os animais não são titulares de direitos fundamentais. Isso quer dizer que os animais não estejam minimamente tutelados no nosso ordenamento jurídico? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque se os senhores forem no artigo 225, que trata do meio ambiente, tá? A gente vai poder perceber que no parágrafo 1º, inciso 7, salvo engano, tá, senhores? Mas certamente no parágrafo 1º, que os animais é vedado o tratamento cruel com esses animais. Tá? Então, embora eles não sejam titulares de direitos fundamentais, eles não podem ser tratados de maneira cruel. Tá? Então, nosso ordenamento jurídico tutela os animais, mas, por hora, não se reconhece, doutrina majoritária do Supremo Tribunal Federal, que os animais sejam titulares de direitos fundamentais. Tá bom? Bom, vimos os titulares. Agora vamos estudar quem são os destinatários, a quem se destina esses direitos fundamentais. Ou seja, quem tem que observar esses direitos fundamentais. Senhores, tradicionalmente, os direitos fundamentais são reconhecidos, tá, como sendo posições que as pessoas detêm frente ao Estado. Então, seria o Estado
tá? Aquele que deveria observar esses direitos fundamentais. Tá? Só que, senhores, é o seguinte, tá? Nas relações privadas? Então, essa eficácia vertical dos direitos fundamentais, na relação de Estado e pessoas e particulares, tá? Não há dúvida que os direitos fundamentais se aplicam aqui nessa relação. Isso aqui não há dúvida nenhuma. Mas e entre particulares? Entre pessoas? Tá? Esses direitos fundamentais, eles podem ser verificados? Essa é a pergunta que eu faço para os senhores. E nós temos 3 doutrinas. Primeira doutrina, a doutrina do State Action, vai dizer o seguinte, olha, não, tá? Os direitos fundamentais, eles não se aplicam nas relações entre particulares. Tá? Para que um direito fundamental seja previsto nessa relação aqui, você teria que ter o quê? Você teria que ter uma lei prevendo expressamente isso, tá? E aí essa lei seria por força da lei que você teria esse direito fundamental, tá? Aplicado entre particulares, e não por força da Constituição ou por qualquer eficácia horizontal desses direitos. Tá? Teoria da eficácia horizontal direta. Aqui a gente dá um passinho a mais. Vai dizer, olha, não se pode aplicar diretamente os direitos fundamentais, tá? Nas relações particulares, mas a lei vai poder estender, tá? E aí vai estender esse direito que é previsto na Constituição. Vai fazer essa extensão, a lei vai puxar da Constituição, vai fazer essa extensão para a relação entre particulares, tá certo? Então, e aqui, né, a gente vai lembrar muito das cláusulas gerais, que são normas abertas, tá? Que permitem, elas têm uma maior porosidade, ou seja, essa norma ela permite o influxo de valores, tá? Ela é mais aberta, e aí com base nisso, tá, você vai poder suportar esses valores constitucionais, tá? Esses direitos fundamentais e aplicar na relação entre particulares. Teoria da eficácia horizontal indireta, porque se reconhece eficácia, mas você precisa pelo menos de uma intermediação legislativa feita por meio de cláusula geral, tá? Teoria da eficácia horizontal direta, que é a teoria segundo a qual os direitos fundamentais, sim, eles se aplicam nas relações entre particulares e aqui, independentemente de qualquer intermediação legislativa. Não precisa de intermediação legislativa aqui. Tá? São essas as 3 teorias. Qual que é aquela que prevalece para nós na prática, doutrina majoritária e Supremo Tribunal Federal? A terceira teoria, teoria da eficácia horizontal direta dos direitos fundamentais. Tá? Então, sim, os direitos fundamentais se aplicam independentemente de intermediação legislativa nas relações entre particulares. Fechado? Beleza? Observação. Alguns autores usam o termo eficácia diagonal. Eficácia diagonal, tá certo? E, senhores, essa eficácia diagonal, o que ela significa? Tá? Esse termo é utilizado para se referir à seguinte situação. Você tem relações entre particulares, tá? Só que um desses polos, um desses particulares, tá? Ele está numa posição, de fato, de superioridade em relação ao outro. Tá? Por exemplo, fornecedor e consumidor, empregador e empregado. Tá? Ou seja, é uma relação entre particulares, mas um dessas partes está numa posição de vantagem, está numa posição de superioridade. E nesses termos, você vai reconhecer também a eficácia diagonal aos direitos fundamentais, porque é óbvio que os direitos fundamentais se aplicam nessas relações. E aqui, né, os autores vão falar, olha, e com um cuidado especial, uma proteção maior, por quê? Com a parte mais fraca da relação, tá? Então, falar em eficácia diagonal dos direitos fundamentais é se referir a essa situação aqui, entre particulares, em que há uma diferença, tá? Na prática mesmo, na realidade, de força, né, nessa relação. Tá? Isso é eficácia diagonal dos direitos fundamentais, tá certo? Senhores, como eu disse, os direitos fundamentais, eles são positivados nas constituições. E como eu já adiantei para os senhores, isso é importante
para a gente entender por quê. Porque essa é uma diferenciação que nós vamos fazer em relação a direitos fundamentais e direitos humanos. Direitos humanos são aqueles que estão previstos em tratados internacionais, os direitos fundamentais estão positivados na Constituição. Direitos da personalidade, que estão, em regra, positivados em normas infraconstitucionais, e os direitos fundamentais estão positivados em normas constitucionais, na Constituição. Direitos naturais, que são aqueles que são da essência da própria natureza humana, e os direitos fundamentais, então, portanto, não precisam estar positivados, já os direitos fundamentais estão positivados nas Constituições. Já fiz essa diferenciação aqui nesse nosso terceiro momento de análise do conceito de direitos fundamentais. Mas o que é legal a gente trazer aqui e lembrar? Primeiro ponto, primeira observação que eu até coloco na tela para os senhores. Primeiro ponto. O rol, ele não é taxativo. Ou seja, a gente pode pensar, o direito fundamental, ele está previsto na Constituição, é aquele que está positivado, então se não tiver positivado expressamente, ele não vai poder ser reconhecido como um direito fundamental. Não é bem isso. De fato, estar positivado na Constituição, ter essa previsão constitucional é um dos requisitos para a gente caracterizar um direito como sendo fundamental, mas o rol dos direitos fundamentais, ele não é taxativo. Não é taxativo. E eu posso provar para os senhores. Eu posso provar para os senhores, porque a gente vai no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, os senhores podem abrir aí, e os senhores vão ver o seguinte, vão falar, olha, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tá certo? Então, senhores, veja só, os direitos fundamentais, eles não excluem os outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Então, você pode extrair dos princípios e do regime adotado pela nossa Constituição outros direitos, além dos tratados internacionais. Então, esse rol não é taxativo. E esse rol não é taxativo, senhores, e aqui é muito importante a gente lembrar que ele não está limitado ao artigo 5º, nem ao título 2 da nossa Constituição. E o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já reconheceu a anterioridade tributária como sendo um direito fundamental não previsto, que não está previsto no artigo 5º, no título 2, mas é um direito fundamental. Então isso aqui está claro, tá, senhores? Isso aqui está muito claro para a gente, tá certo? Essa não taxatividade. E é importante dessa não taxatividade, eu trago aqui essa evolução das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais para a nossa aula. Por quê? Porque essa não taxatividade, ela decorre de uma das características que nós vamos ver em breve dos direitos fundamentais, que é dizer que esses direitos fundamentais, eles são históricos, ou seja, eles vão se construindo historicamente ao longo do tempo. Eles não são dados num único momento específico, não. Eles são construções históricas, são conquistas históricas, passo a passo, que vão se sedimentando no texto constitucional. E isso fica bem comprovado para a gente com essa teoria da evolução, das dimensões ou das gerações dos direitos fundamentais, certo? E o que diz aqui essas gerações ou dimensões? Primeira dimensão, primeira geração, são os direitos civis e políticos. Então, disse que primeiro são reconhecidos os direitos civis e políticos, que estão ligados diretamente ao valor liberdade. E aqui a gente vai pensar nas revoluções liberais. Quando as revoluções liberais eclodiram, a grande preocupação era o quê? O valor liberdade. Era garantir esses direitos civis e políticos, tá certo? Então, essa nossa primeira dimensão ou geração, ela é composta de direitos civis e políticos ligados ao valor liberdade. O caráter histórico são as revoluções liberais. Num segundo momento, numa segunda dimensão, no segundo momento histórico, nós temos os direitos econômicos e sociais. Aqui o valor que a gente está mais preocupado é o valor igualdade. Mas não uma igualdade formal, e sim uma igualdade material. Uma igualdade que você garanta
elementos mínimos, prestações mínimas às pessoas para que elas possam desenvolver-se, para que elas possam se desenvolver. Ou seja, aqui nós estamos olhando para o Estado mais prestador, tá? Um Estado mais prestador. Nós pensamos como marcos históricos, tá? A Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919. A gente vai pensar aqui num ideal mais marxista, tá? Mais voltado para essa igualdade material e não propriamente para as liberdades e garantias, direitos civis e políticos, para as liberdades civis e políticas. Tá? Então a gente tem um passo além aqui nesse momento. Tá? Terceiro ponto, terceiro passo, terceira dimensão. Direitos da coletividade, que são direitos ligados ao valor o quê? Fraternidade. A gente vai pensar aqui em meio ambiente, tá? Meio ambiente principalmente. Nós vamos pensar aqui nos direitos difusos e coletivos. Direito do consumidor, também aqui a gente vai pensar nessa terceira dimensão. Tá? São direitos que estão ligados mais à fraternidade, à coletividade. Em regra, senhores, são essas as três tradicionais gerações que a doutrina, principalmente no nosso país, principalmente o professor Bonavides, vai trazer. Só que o professor Bonavides, ele vai além. Ele traz outras 5 dimensões. Né? Outras 2 dimensões, perdão. A quarta dimensão, que seriam a globalização dos direitos fundamentais, globalizar a democracia e os direitos fundamentais, ou seja, levar a todo mundo esses direitos, tá? E não ser um fenômeno restrito a determinados países ou ao Ocidente. Tá? E a quinta dimensão, o direito à paz, o direito à paz mundial. Então seriam essas as nossas 5 dimensões. Algumas observações muito breves. Primeira observação. Essa teoria, ela surge, tá, com o nome de geração. Geração, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Esse nome, apesar dele aparecer em doutrina, pode aparecer na nossa prova também, sem problema nenhum, tá? Ele é um nome que ele é criticado por parcela da doutrina. Vai dizer, olha, o termo correto é dimensão, porque a ideia de geração passa uma ideia de superação, que uma etapa superou a outra, quando isso não é verdade. Na verdade, essas dimensões elas vão se somando. Olha, você tem a primeira dimensão, as liberdades, depois você soma isso às prestações materiais, depois você soma isso com os direitos da coletividade, depois você vai somando, vai acrescendo. Tá? Então, essa é uma primeira crítica aqui à nomenclatura de quem se refere à geração e não dimensão, que a gente tem que saber. Segunda crítica, só para os senhores saberem, tá? Não acredito que isso vai aparecer na nossa prova, mas só para os senhores saberem, que olha, na verdade, uma crítica forte é isso que essa formação histórica, de fato, os direitos fundamentais eles são históricos, tá? Eles vão sendo construídos ao longo do tempo, enquanto isso não há dúvida, mas essa ordem aqui, ela não é tão azeitada, ela não acontece sempre na prática. Se você for, por exemplo, para um país africano e olhar para a história desse país, tá? Esses direitos não surgiram assim tão regrado, dessa maneira, dessa forma histórica. Tá? Isso aqui é uma visão muito voltada, por exemplo, para a Inglaterra, para a França e para os países da Europa Ocidental. Tá? Mas saindo um pouco desse eixo, isso aqui pode bagunçar um pouco. Saibam dessa crítica, tá? Não acredito que vai aparecer nessa prova, a gente não tem necessidade de se aprofundar tanto, só saber as dimensões, saber o que cada uma delas trouxe, né? Qual que é o valor principal, movimento histórico, mas é isso. Tá? Mas saibam que existe essa crítica feita a essas dimensões. E aí vamos às características dos direitos fundamentais. Tá? Uma questão que é bastante importante porque aparece mais na nossa prova. Tá? Quais são as características desses direitos fundamentais? Primeira característica que eu trago para os senhores é a universalidade. E a universalidade, senhores, num sentido bem comizinho aqui, né, para o que a gente precisa para a nossa prova, tá? Quer dizer que você vai reconhecer a todas as pessoas humanas esses direitos. Até por essa característica que nós vimos que o Supremo Tribunal Federal disse, olha, os direitos fundamentais do artigo 5º eles não se aplicam somente aos brasileiros e estrangeiros residentes. Eles vão se aplicar também aos apátridas, aos estrangeiros não residentes, enfim, a todas as pessoas humanas.
Tá? Então, essa é a característica da universalidade no sentido assim, bem tranquilo, bem sem entrar em polêmica doutrinária, tá bom? Outra característica, né, eu fiz aqui duas observações, uma sobre o multiculturalismo, que eu não vou trazer para a nossa aula hoje, porque o nosso curso é intensivo e não tem necessidade aqui da gente aprofundar nesse nível para a nossa prova, tá? Mas eu deixo aqui uma segunda observação que eu faço assim com os senhores, que é, olha, alguns direitos fundamentais, embora esses direitos sejam universais, aplicados a todas as pessoas humanas, alguns direitos fundamentais, pela sua própria característica, se restringem a alguns grupos. Tá? Mas aí isso é uma questão não do titular, mas mais do próprio direito. Por quê? Veja só, Previdência Social. Só aqueles que trabalham e contribuem vão ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Tá? E aí você vê que não é tão universal assim a Previdência Social. É universal para aqueles que trabalham. Qualquer pessoa pode trabalhar e contribuir e tudo mais. Mas os benefícios da Previdência Social só são reconhecidos àqueles que contribuem. Tá certo? Então, aqui é um exemplo que eu dou para os senhores que alguns direitos fundamentais eles se restringem a um grupo de pessoas, tá bom? Mas a regra é que seja universal, tá? Com essa observação que a depender do direito, por causa do próprio direito, que a gente vai poder fazer essa distinção, tá? Próxima característica, historicidade. Isso quer dizer que os direitos fundamentais eles não se deram de uma maneira dogmática, tá? Em um determinado momento histórico e acabado, pronto e acabado. Não, não é assim. Tá? Esses direitos eles vão sendo construídos ao longo do tempo. São conquistas. Tá? E o que isso nos significa? Que ainda não acabou. Tá? Que a gente ainda pode, ao longo do tempo, reconhecer outros direitos fundamentais à luz dessa característica. Até por isso, nosso artigo 5º, parágrafo 2º, que nós vimos, ele traz essa não taxatividade. Tá? Até para permitir que essas construções históricas vão se amoldando ao próprio texto e à própria proteção constitucional conferida aos direitos fundamentais. Relatividade, senhores, o que significa relatividade? Significa dizer que os direitos fundamentais eles são relativos, ou seja, eles não são absolutos. Não são absolutos. Eles podem ser restringidos. Eles podem, na colisão com outros direitos fundamentais ou outros valores constitucionais, tá, vir a ceder num caso concreto. Então, o seu direito fundamental, ele não é absoluto, ele em regra é relativo. Tá? Nós temos várias restrições, inclusive restrições de matriz constitucional aos direitos fundamentais, tá? Expressamente restritos. A observação que fica aqui com os senhores, é que doutrina majoritária vai dizer que o direito a não ser torturado é uma exceção, que é um direito absoluto, que não comporta ponderação ou restrição. O direito a não ser torturado. Tá? Então, boa parte da doutrina majoritária vai falar que o direito a não ser torturado é um direito absoluto. Tá? Também nós temos boa parte da doutrina dizendo, olha, o direito a não ser escravizado também seria um direito fundamental absoluto. Tá bom? Mas o de não tortura é o que mais forte, o que mais aparece. Qualquer manual, qualquer livro de direito constitucional que os senhores tiverem acesso vai dizer, olha, o direito à não tortura é um direito fundamental absoluto, é uma exceção à relatividade, tá bom? Então a gente tem que lembrar da não tortura, né? Que é uma exceção, tá certo? Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. Irrenunciabilidade. Os direitos fundamentais eles não podem ser renunciados. Você não pode renunciar ao direito. É óbvio que os senhores podem fazer uma renúncia momentânea, uma renúncia parcial, uma limitação parcial para um determinado momento. Tá? Exemplo, reality show. A pessoa vai lá, fica na TV, tem toda a sua privacidade exposta por um período de tempo. A pessoa pode renunciar nesse período de tempo? Isso sim. Tá? A renunciabilidade aqui não é uma irrenunciabilidade absoluta. Você vai poder renunciar a alguma parte do direito. O que você não pode renunciar é o próprio direito. Atingir o núcleo essencial desse direito e renunciar, porque isso não está à disposição. Tá? Não está à disposição do próprio titular do direito. Outro exemplo, integridade física. Fazer um brinco, uma tatuagem, ofende a integridade física? Ofende um pouco, né? Participar de esportes, ofende, futebol, boxe. Sim, você pode ter ali uma ofensa à sua integridade física. Tá? Mas isso é limitado, é proporcional. Agora, você não pode renunciar à sua integridade física por completo.
Ah, eu quero cortar meus braços e minhas pernas. Isso você não pode fazer, tá? Porque você já está afetando drasticamente o núcleo essencial daquele direito, tá bom? Imprescritibilidade. O que significa que são imprescritíveis? Que os direitos fundamentais, você não perde, né, esse direito pelo seu não uso. Vamos supor que você está lá e tem um vizinho que está te espiando pela janela, ofendendo a sua privacidade. Você olha aquilo, aí deixa passar, aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você fala, pô, cansei. 5 anos esse cara me espiando, cansei, vou tomar uma atitude. Aí o cara fala, opa, pera lá, você já prescreveu esse seu direito à privacidade, porque você está 5 anos aceitando ser espiado. Agora você vai ser obrigado a continuar aceitar que eu continue espiando você. Pode fazer isso? Não pode. Tá? Por quê? Porque eles não prescrevem. O direito fundamental, seu direito fundamental à privacidade, por exemplo, ele não prescreve, ele é imprescritível. Ainda que você não o exercite, tá? No momento que você decidir usar esse direito, tá? Os senhores não vão ter a prescrição, você vai poder usar, tá bom? Inalienabilidade quer dizer que esse direito você não pode colocar à venda. Esse direito, vou vender aqui a minha vida, tá? Para você, pode me matar, te dou um dinheiro aqui, tá tranquilo. Não, tá? Não pode também. Esses direitos são inalienáveis, tá certo, senhores? Senhores, aplicabilidade das normas de direitos fundamentais. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse aqui é um assunto que dá para a gente conversar 5, 6, 10 horas de aula. Tá? Mas para a nossa prova, o que a gente precisa? Tá aqui essa ideia de um curso intensivo, né? Você focar exatamente no que é mais importante para a nossa prova, tá certo? Para a gente cravar ali o máximo de questões possíveis para chegar no nosso objetivo, tá? E os senhores se tornarem delegados de polícia civil. Senhores, a pedra de toque em relação à aplicabilidade das normas de direitos fundamentais, tá? Para a gente aqui, tá certo? Que é o seguinte, olha, artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, senhores. Imediata. Tá? E aí, o que a gente pode tirar, tá? Tirar desse dispositivo, tá? Quais são os direitos que se aplica a esse dispositivo? Primeira dúvida que a gente pode ter. Tá? E aí, senhores, aqui eu já vou com a doutrina majoritária, vou fugir das polêmicas, tá? Porque é o que a gente precisa para a nossa prova. A todos os direitos fundamentais. Tá? Então, não se restringe ao artigo 5º, tá? Não se restringe ao artigo 5º, não se restringe ao título 2 da Constituição, não se restringe aos direitos individuais, tá? São todos os direitos fundamentais, tá certo? Que vão ter aplicação imediata. Tá? Isso é o mais tranquilo. Agora, o mais complicado é a nossa observação número 2. Afinal, qual que é o conteúdo desse artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição? O que ele quer dizer com aplicação imediata? Quer dizer que todas as normas de direitos fundamentais veiculadas no texto constitucional têm aplicação imediata mesmo? Que eles não dependem de intermediação legislativa de maneira alguma? Que os seus titulares podem extrair direitos subjetivos diretamente dessas normas, sempre, em qualquer caso? É isso que quer dizer? Senhores, nós temos parcela da doutrina que diz que é isso que quer dizer. Mas o que prevalece aqui na nossa doutrina? Qual que é a posição que a gente leva para a nossa prova? Que esse parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, ele significa nada mais, nada menos, que nós vamos ter uma presunção de que as normas de direitos fundamentais são autoaplicáveis, que elas não dependem de intermediação legislativa. Tá? Vai ser essa a nossa interpretação. Isso quer dizer que toda e qualquer norma de direito fundamental vai ser autoaplicável? Não. Tá? Vai ter aplicabilidade direta? Não. Tá? Não quer dizer, mas há uma presunção. Há uma presunção mais forte. Tá? Então, se você está na dúvida, presunção. Para desconstruir essa presunção aqui de que elas não são autoaplicáveis, você vai ter que comprovar por A mais B que aquela norma realmente precisa de uma intermediação legislativa. Que ela não tem normatividade suficiente para ser aplicada no caso concreto sem essa intermediação
legislativo. Fechado? Beleza? Senhores, e aí fica a pergunta, há possibilidade de restrição dos direitos fundamentais? Senhores, a resposta é sim. Tá? Nós já até falamos, olha, os direitos fundamentais eles são relativos, eles podem ser restringidos em alguns casos, tá certo? Em regra, essa restrição ela tem que estar prevista diretamente na Constituição. Ou seja, a Constituição vai ter que falar, olha, trazer expressamente que há uma restrição aqui a esse direito fundamental. Então está lá na própria Constituição. E nós vamos ver casos aqui em que a Constituição ela prevê expressamente essa restrição, quando nós tratarmos dos direitos fundamentais em espécie. Tá bom? Nós vamos ver isso. Só que essa restrição ela também pode estar prevista indiretamente na Constituição. Ou seja, a Constituição não diz expressamente que há essa restrição. Mas, no caso concreto, dois direitos fundamentais, por exemplo, entram em colisão. Ou um direito fundamental entra em colisão com outro valor constitucional. E aí, nesse caso, você vai poder ter, sim, restrições. Tá? E essas restrições indiretas, devem ser fundamentalmente feitas por lei em sentido formal. Então, se você vai restringir um direito, você tem que ter, primeiro, uma base constitucional e, segundo, uma lei formal. Uma lei em sentido formal, ou seja, passar pelo processo legislativo de lei. Tá bom? Só que fica aqui uma observação para os senhores, que é o limite dos limites. O que essa observação quer dizer para a gente, dos limites? Que você pode restringir com base... Tudo bem, você tem os direitos fundamentais, eles são relativos, eles podem ser restringidos, desde que tenha base constitucional essa restrição, que é o mais importante, tá? Esteja previsto em lei em sentido formal, tá certo? Só que você nunca vai poder afetar o conteúdo essencial desse direito, que é o que está aqui que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou. Tá? Você pode ter restrição, agora você não pode simplesmente afastar por completo e afetar o conteúdo essencial desse direito fundamental ao restringi-lo. Tá? Isso não pode, tá certo? Fechado? Combinado? E aí, senhores, eu fiz essa breve introdução, né? Não tão breve assim, 40 minutinhos praticamente, a gente falando de teoria dos direitos fundamentais, e eu já passo, desde logo, aos direitos fundamentais em espécie. Por que eu faço isso? Porque no nosso curso intensivo a gente tem um tempo delimitado, a gente vai no que é mais importante, no filé mignon para a nossa prova, e o filé mignon está aqui, nos direitos e garantias fundamentais individuais. E dentro desses direitos e garantias fundamentais individuais, eu pensei aqueles que têm maior incidência em provas, né, para carreira dos senhores, para a futura carreira dos senhores, para os senhores serem aprovados. Tá? Como a gente tem que fazer opção aqui, a gente vai sempre optar pelo quê? Pelo que é mais importante, tá certo? Pelo que aparece mais na nossa prova. E, senhores, o primeiro direito que eu trago é o direito à vida, senhores, à vida, tá? Direito à vida, que está previsto aqui no artigo 5º caput da Constituição Federal. O artigo 5º caput da Constituição Federal vai trazer o direito à vida. Senhores, o direito à vida, abstratamente, ele é superior aos demais. Vocês conseguem entender por quê? Veja só, se eu não garanto nem sequer a sua vida, tá? Como é que a gente vai falar nos outros direitos fundamentais? Como é que você vai ter liberdade se você não tem vida? Como é que você vai ter moradia se você não tem vida? Tá? Então, abstratamente, a gente sempre pensa no direito à vida como um direito mais importante valorativamente do que os demais. Tá? Isso é abstrato. Isso quer dizer que o direito à vida não cede em momento nenhum? Não, tá? Mas que você tem um peso maior. Você sempre dá um peso maior ao direito à vida quando você tiver que ponderar, quando você tiver que analisar esse direito à vida em relação a outros direitos. Fechado? Esse é o nosso primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, o direito à vida que a nossa Constituição tutela é a vida humana. Tá? A vida humana, a gente está pensando aqui em vida humana. Nós até discutimos se os animais são titulares ou não de direitos fundamentais, disse para os senhores que prevalece que não são, apesar de ser garantida a proteção no artigo 225 da Constituição Federal, a vedação de tratamento cruel, tá? E aqui nosso direito à vida, a gente vai pensar na vida humana, tá? Segundo ponto. Terceiro ponto, né? Quando se inicia a proteção? Há uma grande celeuma na sociedade quando se inicia a proteção à vida, tá? Hoje ainda prevalece da doutrina majoritária, a teoria concepcionista, ou seja, que a vida deve ser protegida desde a concepção, que é a fecundação do óvulo. Mas nós vamos ver aqui que nós temos entendimento do Supremo Tribunal Federal que dá uma relativizada nisso, tá? Nós já vamos chegar nisso.
E, por fim, aqui na parte geral do direito à vida, né, eu lembro para os senhores que esse direito ele não pode ser condicionado ou graduado. Tá? Você não vai poder condicionar ou graduar com base em critérios arbitrários do direito à vida. Por exemplo, olha, eu só reconheço o direito à vida aos adultos, ou eu só reconheço o direito à vida aos homens, ou eu só reconheço o direito à vida a pessoas de determinada religião. Tá? Isso até é comum se vocês forem na Constituição do Irã, por exemplo. Tá? Constituição do Irã. Lá você vê que os direitos são reconhecidos, né, somente para aqueles ditos os fiéis. Os infiéis, tá, que são aqueles que não comungam naquela mesma religião, eles já vão ter um tratamento jurídico diferenciado. Tá? Não é o que ocorre aqui. Tá? Não é o que ocorre aqui na nossa Constituição, tá? Em que o direito à vida ele não é condicionado. Tá? Todo ser humano tem direito à vida. Fechado? Beleza? E por mais importante que seja o direito à vida, a gente pode pensar, nossa, o direito à vida é muito importante, é abstratamente superior, eu já entendi, professor, é isso mesmo, eu concordo, mas é um direito relativo, que ele pode ceder sim em alguns casos. Tá? E geralmente a gente vai pensar, um caso mais dramático, né, que é vida versus vida. Né? E senhores, veja só, nós temos restrição direta no texto constitucional, que a própria Constituição vem e restringe esse direito à vida, como, por exemplo, no caso da pena de morte de guerra declarada. Em guerra declarada é possível haver a pena de morte no nosso país, artigo 5º, inciso 47A da Constituição Federal. Tá? Então, a própria Constituição já faz essa restrição, olha, pode ter pena de morte no caso de guerra declarada. Tá? E também nós temos restrições indiretas, que são feitas pelo legislador infraconstitucional. Tá? E os senhores sabem melhor do que eu isso. Legítima defesa, estado de necessidade. Vamos supor que na atuação dos senhores futura, uma operação, alguma pessoa chega e aponta uma arma para os senhores não vão poder se defender, né, na medida necessária, cumpridos os requisitos legais? Sim, legítima defesa. Então veja, o direito à vida ele é muito importante, mas ele pode sofrer restrições, ele cede em alguns momentos. Tá? E eu trouxe bons exemplos disso para os senhores, tá certo? E, senhores, o que mais nos importa aqui, geralmente, quando a gente fala desses direitos em espécie? Tá? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque na nossa prova, as bancas amam perguntar essas jurisprudências específicas sobre os direitos em espécie. Tá? Por isso que é muito importante a gente se recordar dessa jurisprudência. Vou até colocar na tela para os senhores acompanharem comigo, poderem ver, porque os senhores vão ouvir e ver essas jurisprudências para, se aparecer na prova dos senhores, os senhores não terem dúvida, marcarem a questão correta. Fechado? Bom, primeiro ponto, né, primeiro julgado que eu trago para os senhores, a DPF 54, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o aborto de feto anencefálico, tá, não é crime. Tá? Seria uma exceção não expressa, né, no Código Penal, que não está expresso no Código Penal, mas seria uma terceira exceção de aborto permitido no nosso país. E qual que é o fundamento? Professor, por que chegou a essa conclusão aqui? Disse, né, o Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal, tá, senhores, eu estou reproduzindo o que o Supremo Tribunal Federal afirma, que não havia direito à vida viável, tá? Que não havia vida viável tutelável. Então, se você não tem vida viável, você pode sim ter o aborto de feto anencefálico. Tá certo, senhores? Bom, segundo julgado, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que é constitucional a previsão na Lei de Biossegurança, Lei de Biossegurança, que admite as pesquisas com células-tronco. E disse que isso é constitucional, tá? Constitucional. Que essa pesquisa é feita com embriões, tá, senhores? E aqui, o Supremo Tribunal Federal disse que prevalecia, né, o direito ao avanço à ciência, o direito à vida digna das pessoas que aguardam por tratamentos que podem ser beneficiadas por esses tratamentos. Tá? O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é constitucional. Esses dois julgados são bastante importantes, aparecem em prova, tá? Mas eu trouxe dois julgados muito especiais para a nossa carreira aqui, para a carreira dos senhores, que os senhores exercerão no futuro e que certamente são especiais para a nossa prova, tá? Para a nossa prova. Quais são esses julgados, senhores? Dois julgados. Primeiro, legítima defesa da honra, tá? Isso aqui está muito ligado com
penal, processo penal, por isso que eu trago para os senhores aqui, tá? Que eu sei que os senhores gostam muito de penal e processo penal, né? Legítima defesa da honra foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como não sendo uma figura técnica de legítima defesa, tá? Uma tese que é inconstitucional. Então, no tribunal do júri, senhores, a gente pode pensar, não, a defesa é amplíssima, você pode se valer de qualquer argumento, qualquer meio, você não precisa estar adstrito a tecnicidade, porque os jurados, eles não votam, né, como um juiz togado o faz, tá certo? Os jurados votam conforme a sua consciência, eles têm total liberdade, tá? Esse voto inclusive é secreto, eles têm total liberdade para decidir, então você não está preso a teses jurídicas na defesa do tribunal do júri. Só que o Supremo Tribunal Federal falou, olha, tudo bem, isso é verdade, só que aqui a legítima defesa da honra viola a dignidade da pessoa humana, viola o direito à vida, tá, da pessoa que foi que teve a sua vida ceifada, né, ou que teve uma tentativa contra a sua vida, que está sendo julgada pelo tribunal do júri, logo, aceitar a legítima defesa da honra, tá, é inconstitucional. Não pode ser formulada a legítima defesa da honra pela defesa em um plenário do tribunal do júri. Tá? E um dos principais fundamentos, direito à vida. Por isso que eu estou trazendo aqui pra gente. Tá bom? Fechado? E o quarto julgado, que esse se interessa bastante para os senhores mais ainda, tá? Que trata da Lei 13.060 de 2014. Tá? Essa lei, senhores, disciplinou o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. E o Supremo Tribunal Federal afirmou que essa lei ela é constitucional. E o que mais chama a atenção aqui para a gente, tá, foi o artigo 2º dessa lei. Porque o artigo 2º, parágrafo único dessa lei, o que ele vai dizer? Ele diz, olha, não é legítimo o uso de arma de fogo quando a pessoa estiver em fuga, tá? Quando a pessoa estiver em fuga, tá certo? Que não apresente risco imediato de morte, ou quando houver o furo, né? Quando a pessoa passar por um bloqueio policial, desde que também não coloque em risco a vida de ninguém. Então, nesses casos, se não está em risco a vida de ninguém, tá? Furou o bloqueio policial, há uma fuga da pessoa desarmada e sem representar perigo, tá? Não pode ser usado arma de fogo. E o Supremo Tribunal Federal falou que sim, tá? Que isso era constitucional, que isso é constitucional por quê? Porque isso é uma proteção ao direito à vida. Tá certo, senhores? Então, esses dois julgados aqui me chamam mais atenção para a nossa prova, tá? Porque eles estão mais ligados aí, mais afetos às funções mesmo que os senhores exercerão num futuro muito próximo, tá bom? Senhores, sem mais delongas, liberdade de locomoção. E aí vamos ler comigo aqui o artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte, olha, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Tá? Então aqui você tem o direito a se locomover. O que é interessante a gente notar? Que o direito à locomoção, a gente pensa muito no ir e vir, né? Mas ele também abarca o direito de permanecer, tá? Ou seja, permanecer num local. Tá certo? Então, esse também é uma das facetas da liberdade de locomoção. Além disso, senhores, a gente tem que se recordar sempre que o direito à liberdade de locomoção, ele se dá tanto dentro do território, como também na possibilidade de entrada e saída do território nacional. Tá? Geralmente a gente pensa muito aqui nessa primeira dimensão, mas a gente também tem, ó, a liberdade de locomoção também engloba esse direito de entrar e sair do território nacional. Tá? E principalmente em relação a essa entrada e saída do território nacional, os estrangeiros, senhores, eles têm uma maior limitação. Né? Tem passaporte, pode ter visto, pode ser negado, tá? E é natural que seja assim. Tá? Isso não é nenhuma violação à liberdade de locomoção, você restringir mais ou menos essa entrada de estrangeiros no país. Isso faz parte da soberania da própria República Federativa do Brasil e dos próprios estados internacionais. Tá? Cada um tem uma maior discricionariedade aqui. Agora, você como brasileiro, aí no Estado brasileiro, né, na República Federativa do Brasil, tem passe para entrar e sair tranquilamente. Tá certo, senhores? E há uma garantia específica, que é a garantia do habeas corpus, que é um remédio constitucional que nós vamos conversar aqui um pouco, tá? E muito em processo penal. Habeas corpus aparece mais em processo penal na nossa prova, tá? Então, eu vou tratar aqui, mas eu vou trazer mais o tratamento constitucional, as súmulas, o tratamento constitucional, vou deixar para os professores de processo penal, que são muito melhores do que eu nessa matéria, tá? Para passar com os senhores isso. Tá? Terceiro direito em espécie que eu quero tratar com os senhores,
liberdade de expressão. E aqui eu vou tratar junto com a liberdade de expressão a liberdade de imprensa e a liberdade de informação. E já de cara, você pode me perguntar assim, puxa, professor, qual que é a diferença entre eles? Né? A gente fala geralmente de liberdade de expressão para englobar tudo, e não tem problema nenhum. O próprio Supremo Tribunal Federal não é tão técnico no uso das expressões. Mas se você quiser ser extremamente rigoroso, extremamente técnico, tem sim diferença entre eles. A liberdade de expressão está muito associada às opiniões de uma pessoa. Então, você tem uma opinião, você tem liberdade de expressar essa opinião. A liberdade de informação já é a liberdade que você tem de expressar e também de dar e também de receber informações sobre fatos. Então, veja, a opinião já tem uma questão mais subjetiva, a liberdade de informação já está mais ligada à notícia de fatos. Tá? Fatos, tanto receber quanto repassar esses fatos. Tá? E a liberdade de imprensa já é um exercício coletivo dessa liberdade de expressão e liberdade de informação. Tá? Mas na prática, liberdade de expressão, se vocês forem perceber no dia a dia, até do próprio Supremo Tribunal Federal, é utilizado para englobar todas essas liberdades, esses direitos. Tá? Vamos lá, mas vamos ver o que diz a nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, diz o seguinte, olha, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá? Ou seja, aqui a gente já tem uma restrição constitucional, direto, olha, é vedado o anonimato. Então, você pode se expressar livremente? Claro, está garantido na Constituição. Agora, não pode fazê-lo de maneira anônima. A gente tem que saber quem é que está expressando essa manifestação do pensamento. Até porque se houver um dano posterior, um dano moral, por exemplo, posterior, você tem que ter a quem responsabilizar. Você pode responsabilizar. E a própria Constituição prevê a possibilidade de responsabilizar por esse dano moral. Então veja, o que é importante aqui para a gente? Que é vedada a censura pela liberdade de expressão. Então é vedada essa censura. A censura está vedada. E aí censura a gente vai pensar principalmente na censura prévia, ou seja, você não precisa pedir autorização para expressar um pensamento. Não precisa. Só que você pode ser responsabilizado eventualmente. E aí, óbvio, por exemplo, uma calúnia. Alguém imputa aos senhores um crime que os senhores não cometeram. Fato gravíssimo, gravíssimo. Afeta diretamente a honra objetiva dos senhores, gravíssimo. Veja, que você expressa essa calúnia, tudo bem, você não vai ser censurado antes, mas você pode ser responsabilizado. E a gente tem um tipo penal da calúnia, nosso Código Penal. Não tem? Artigo 139, 138 é difamação, injúria 140. Então, nós temos no Código Penal todos esses dispositivos tutelando, por exemplo, a honra. Ou, enfim, você pode ter responsabilização civil? Pode. Então, veja, é vedada a censura prévia, mas caso haja o cometimento de um delito por meio dessa expressão, você vai poder ser responsabilizado. E até por isso que é vedado o anonimato. Tá bom? Senhores, e como eu disse, enfim, a gente já está até trabalhando aqui, a liberdade de expressão, ela é relativa. Ela não é absoluta. Você tem limites a ela. E, principalmente, a gente vai pensar aqui o quê? No anonimato, que está expressamente previsto, e um limite que todo mundo, todos os autores, desde os mais liberais aos menos, vão falar que é vedada a manifestação de pensamento, de expressão violenta. Então, você não pode se manifestar por meio violento. E veja que a liberdade de expressão ela abrange tanto a fala e a escrita, como os gestos. Então, eu não posso me expressar de maneira violenta, agressiva, ofendendo a integridade física ou até mesmo colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, a violência física é afastada por todos os pensadores que vão trabalhar a liberdade de expressão. Aí nós temos outros limites? Temos. E aí já é um pouco mais nebuloso. A briga doutrinária é muito maior, e mesmo jurisprudencial. E aí, senhores, eu trago a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a gente. Que eu trago vários casos envolvendo liberdade de expressão, que podem aparecer na nossa prova. E como que o Supremo Tribunal Federal foi decidindo cada um deles. Que é o que vale para a gente Dan,
Então, o Dan está perguntando aqui, olha, a proibição das fake news que impactam, atacam a democracia. Acho que parece que, para a gente está bem claro que o Supremo Tribunal Federal caminha nesse sentido. Fala, olha, que outro limite à liberdade de expressão seria a divulgação de mentiras, tá? De fatos não verdadeiros, tá certo? Que seria, sim, um dos limites. A gente vai até ver agora aqui o quê? A jurisprudência do STF consolidada, porque é isso que importa para a nossa prova. É porque agora a gente quer o quê? Passar, né? Assumir o cargo. E aí depois a gente pensa em teorizar mais a questão. Jurisprudência do STF. 1. É vedado o discurso de ódio. Né? E no caso, senhores, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, que é o caso Elvanger, que é muito famoso, tá? Que era um livro, tá certo? Que era um livro que trazia uma discriminação racial e religiosa contra judeus. Tá? Um livro de cunho nazista, que, enfim, atacava os judeus. E no caso disse, olha, o Supremo Tribunal Federal falou, olha, as pessoas têm liberdade de expressão, mas aqui você está propagando discurso de ódio, propagando a perseguição a judeus, né, o próprio extermínio dos judeus. Então aqui você tem uma discriminação racial e religiosa, tá? Então aqui está vedado, esse é mais um limite, tá certo? No mesmo termo. Tá? Marcha da maconha. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que a marcha da maconha, ela é lícita, ela é constitucional. Tá? O que não pode haver? Não pode haver a participação de menores, tá? Nem haver o consumo ou apologia ao consumo no local. Tá? Aqui nessa terceira parte, vocês podem até falar assim, isso aqui já professor, já é difícil, né, acontecer na prática. Mas, enfim, foi o voto do ministro Luiz Fux que trouxe, claro, essas exceções aqui, esses cuidados para que a marcha da maconha seja, de fato, lícita e constitucional. Né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu também que não se pode proibir sátiras e trucagens com políticos nos tempos de eleição. Tá? Que você poder fazer brincadeiras, programas televisivos, enfim, brincar, né? O humor envolvendo os políticos é uma faceta muito comum, né, de manifestações políticas e do próprio humor mesmo, né, fazer piadas, brincar com pessoas públicas, né, com políticos. Então o Supremo Tribunal Federal falou que, olha, é inconstitucional você vedar as sátiras e as trucagens, tá, no período eleitoral. É inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que é inconstitucional uma previsão em edital, tá, que vede que os candidatos tenham tatuagens. Tá, que vede que os candidatos tenham tatuagens. E um dos grandes fundamentos para isso, por isso que eu trago esse julgado aqui, foi o seguinte, falou, olha, a tatuagem, muitas das vezes, ela é uma manifestação da liberdade de expressão. E por isso, ela é tutelada. Então você não pode fechar as portas do concurso público via edital para pessoas que tenham tatuagem. O Supremo Tribunal Federal só fez uma ressalva. Isso aqui os alunos esquecem bastante, tá? E a gente não pode esquecer, que disse, olha, salvo se a tatuagem exteriorizar valores muito ofensivos à dignidade da pessoa humana. E o caso exemplar que o Supremo Tribunal Federal traz, por exemplo, uma suástica tatuada no rosto de um candidato a policial militar, por exemplo. Né? Então é muito ofensivo à dignidade da pessoa humana. Então, nesse caso específico, uma tatuagem muito aparente, nesse caso específico, você vai poder vetar por meio de edital a participação de um candidato, né, nesses termos. Tá bom? Fechado? Mas, em regra, você não pode, por edital, vedar que alguém que tenha tatuagem possa participar, né, e ser aprovado em um concurso público. Tá certo? Acho que isso é bem tranquilo hoje, né? Se houve algum debate no passado, hoje é bem mais tranquilo, tá? O caso Gerhard Thomas, né, que eu trago, que é um teatrólogo que foi vaiado um espetáculo no Rio de Janeiro, tarde da noite, já passada de 2 horas da manhã, terminou o espetáculo, foi vaiado pelo público, ele não gostou e, como forma de protesto, baixou as calças e mostrou as nádegas para o público. Tá? Ele chegou a ser condenado por atentado violento ao pudor, tá? Mas, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal o absolveu, justamente apontando que era uma livre manifestação do pensamento, válida, tá? E ainda mais considerando toda a situação, né? Um público adulto, já tarde da noite, que não teria havido ali ofensa ao pudor no caso, mas sim uma manifestação válida de liberdade de expressão por meio gestual, né? Por meio gestual, tá certo? Senhores, o Supremo Tribunal Federal também apontou que é inconstitucional a formação de um dossiê contra servidores do grupo antifascista, tá? Disse que isso violava a liberdade de expressão.
Supremo Tribunal Federal também já disse que o especial de Natal dos Porta dos Fundos, né, que fazia uma sátira, brincadeiras, por mais que sejam de mau gosto, com elementos da religião católica, que isso não é inconstitucional, tá? Que é livre manifestação do pensamento, tá? Então, que esse especial de Porta dos Fundos era constitucional, tá? Estava abrigado pela liberdade de expressão e deveria prevalecer. Tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que é inconstitucional você restringir a venda de testes psicológicos em farmácias, tá? Porque isso também estava ligado à liberdade de expressão. Tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que é incompatível com a Constituição o direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento, senhores? O direito ao esquecimento é, olha, um fato que ganhou muita publicidade, já passado muito tempo da sua ocorrência, tá? Alguns autores vão sustentar, olha, você tem um direito ao esquecimento, à sua privacidade, depois de passado já muitos anos, às vezes novas reportagens, volta à mídia, isso afeta a vida da pessoa, a pessoa tem um direito a ser esquecido. Tá? Por mais que ela tenha cometido um fato atroz, ou tenha sido um fato muito drástico para os familiares terem que relembrar, tá? Que isso tudo deve ser esquecido, tá? A partir, depois de um tempo cotejado, um período de tempo. Tá? Isso é o direito ao esquecimento. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, o direito ao esquecimento é inconstitucional. Por quê? Porque é liberdade de expressão, a liberdade de informação. Então, ainda que tenha passado 20 anos, tá? Pode ser noticiado um fato antigo, um assassinato antigo, por exemplo, caso da Daniela Pérez, que ficou muito famoso, tem até série no Netflix, enfim. Caso da Suzane von Richthofen, que sempre aparece na mídia, tá? Mesmo passado muito tempo, está abrigado pela liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de informação, rememorar esses fatos. Tá? Não existe esse direito ao esquecimento. E, senhores, o Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional a limitação à publicidade de fumígenos, né? De tabaco, enfim, que é perfeitamente possível, direito à saúde prevalece em relação à liberdade de expressão nesse caso. Tá? Também o Supremo Tribunal Federal já disse que não é necessária a autorização prévia para a publicação de biografias. Tá? Biografias. Maxson, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Nesse caso, é óbvio que a gente vai ter que ter uma análise. O Maxson está perguntando assim, olha, professor, mas se o candidato tiver uma suástica, mas essa suástica não remeter ao regime nazista, para ele pelo menos, olha, vai ter que ser analisado caso a caso. Mas se o edital prevê esse afastamento do candidato por conta disso, eu acho que pode ser, acho que seria sim passado, tá? Óbvio que teria que analisar o caso concreto, mas poderia sim, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso poderia ser uma limitação legítima, tá? É óbvio que é caso a caso, mas como a suástica remete muito ao regime nazista, né, por mais que muitas pessoas digam, não, já tinha uma simbologia anterior, tudo mais, mas veja que por ter essa ligação muito forte, o Supremo Tribunal Federal chancelaria essa limitação, tá bom? Bom, voltando, a gente estava falando da necessária autorização prévia para a publicação de biografias. Não é necessário, tá? Então, o biografado ou a família dele não precisa autorizar essa biografia, você pode publicar. Você vai poder ter o quê? Controle posterior. Se tiver fatos, por exemplo, mentirosos, que são inverdade, tá? Então, você vai poder ter esse controle posterior. Tá? Próximo passo. É inconstitucional exigir diploma de curso superior de jornalismo, eu vou comentar melhor isso na liberdade profissional, tá? A lei de imprensa no Brasil não foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E, bom, temos mais dois julgados aqui, mas esse me parece menos importante para a nossa prova. Tá? Vamos passar logo, então, à liberdade religiosa e de consciência. Tá? E aqui eu já chego, já trago para os senhores o artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O artigo 5º, 7, ainda amplia essa garantia. Vai dizer, olha, esse direito é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, por exemplo, um hospital. Você está num hospital. Você tem, no caso, o direito aqui de ter assistência religiosa. Você está num hospital, é católico, por exemplo, quer receber um sacramento, tá? O senhor tem direito. Tá? É um direito garantido
constitucionalmente. Então não pode ser vedada, por exemplo, a entrada de padres num hospital para ministrar os sacramentos, certo? Por esse artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Senhores, acerca da nossa liberdade religiosa, eu lembro para os senhores, tá, muito importante, que essa liberdade ela tem duas dimensões. Ela tem uma dimensão interna, que é o direito que você tem a acreditar e professar uma determinada fé, ou uma determinada ideia, se a gente pensar na liberdade de consciência, tá? Mas, principalmente na liberdade religiosa, a gente tem uma dimensão externa, que é o direito de praticar o seu culto e a liberdade de culto e o proselitismo religioso, senhor. A gente não pode esquecer do proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? É o direito, é o meio que você tem de convencer as demais pessoas a aderir à sua religião. Então você quer convencer as demais pessoas a aderir à sua religião. Isso é proselitismo religioso. Essa tentativa de convencimento das demais pessoas a se juntarem à sua religião, tá? E isso está abarcado, sim, pela liberdade religiosa. Isso é direito fundamental, tá certo? E aí, senhores, né, antes de entrar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devo lembrá-los que o nosso Estado ele é laico. Artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. E o que significa dizer que o nosso Estado é laico? Isso significa dizer que o Estado ele mantém uma posição de neutralidade em relação às religiões. Uma posição de neutralidade. Ou seja, o Estado nem vai favorecer uma religião, uma determinada religião, impulsionar essa determinada religião em detrimento das demais. De outro lado, o Estado também não tem o direito de intervir nessas religiões. Ou seja, a religião ela tem seus determinados dogmas, o Estado não pode vir e falar, não, nossa, isso aqui está errado. Esse dogma está errado, não pode. E intervir nessas religiões. Então essa neutralidade, veja, ela é uma via de mão dupla. Tá? Uma via de mão dupla. Vamos então à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que aparece mais na nossa prova. Senhores, primeiro, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não é obrigatório replicar nas constituições estaduais a expressão sob a proteção de Deus. Essa expressão está no nosso preâmbulo, do Supremo Tribunal Federal da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as constituições estaduais não precisam replicar essa expressão sob a proteção de Deus, que isso não é uma norma de reprodução obrigatória. Fechado? Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ensino confessional na rede pública de ensino é constitucional. Olha que isso é um pouco contraintuitivo quando a gente pensa em Estado laico. O que é ensino confessional? É aquele ensino de uma determinada religião, ou seja, é um representante da religião ensinando os dogmas, os valores, os entendimentos daquela específica e respectiva religião. Isso é ensino confessional. E o Supremo Tribunal falou que é constitucional que você tenha esse ensino confessional na rede pública de ensino. E por que o Supremo Tribunal Federal disse que isso não viola a laicidade estatal? O artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Primeiro, porque todas as religiões estariam com a possibilidade de apresentar e exercer esse ensino confessional. Então você não tem uma limitação a nenhuma religião. Segundo, mais importante, a matrícula é facultativa, não é obrigatória. Então vai quem quer. Se vai quem quer, não tem uma violação ao artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal, segundo o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Fechado? 3. É inconstitucional para o Supremo Tribunal Federal lei que proíba a veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. Ou seja, uma lei não pode proibir que seja veiculado um discurso que queira convencer as demais pessoas a se juntar a uma determinada religião. A lei não pode proibir isso. Eu já disse para os senhores, olha como é que é importante a gente voltar lá para a base. Liberdade religiosa tem dimensão externa, além da dimensão interna, que é a liberdade de culto e o proselitismo. Então, o proselitismo religioso está tutelado pela nossa Constituição. Então, uma lei não pode proibir esse proselitismo em rádios, em serviço de radiodifusão
comunitária, segundo o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Próxima. É possível para o Supremo Tribunal Federal a marcação de prova de concurso em dia e horário diversos para garantir o dia de guarda de determinada pessoa, tá? Então, ou seja, determinadas religiões têm dias de guarda muito severos, tá? Principalmente determinadas correntes de religião. Então, vamos supor que, né, um ramo do judaísmo tem ali o sábado como dia sagrado, que você não pode fazer nada mesmo, não pode trabalhar nada, nem fazer prova de concurso público, tá? Nesse caso, essa pessoa ela tem um direito a remarcar a prova dela. Mas o Supremo Tribunal Federal deixa claro que isso não pode acarretar na violação da isonomia com os demais candidatos, tá? Então você tem que manter a isonomia dos candidatos e também não pode gerar gastos desproporcionais à administração pública, tá? Então são essas duas condicionantes aqui para que esse dia seja alterado para algumas pessoas da determinada religião que comprovem de fato isso. Próximo julgado, esse tem aparecido bastante prova, hein? Atenção, é constitucional, lei estadual, que permita o sacrifício ritual de animais em cultos de religião de matriz africana. Senhores, algumas religiões de matriz africana, tá? Uma das liturgias e ritos, enfim, dessa religião é o sacrifício de animais. Tá? Em algumas vertentes, tá? Óbvio que não são todas, algumas vertentes têm essa virtude. E uma lei que permite esse sacrifício, tá? No caso é uma lei estadual do Rio Grande do Sul, que permitia esse sacrifício de animais, por essas religiões, no culto dessas religiões, pelo Supremo Tribunal Federal, isso é constitucional. Disse, olha, eu sei que o 225, né, da Constituição Federal veda o tratamento cruel aos animais. Tudo bem, eu entendo isso. Só que aqui prevalece em relação ao meio ambiente, a essa regra que veda o tratamento cruel aos animais, prevalece a liberdade religiosa. Então o Supremo Tribunal Federal, numa ponderação, deu mais valor aqui, nesse caso concreto, à liberdade religiosa. Tá certo? Senhores, outro julgado importantíssimo para a nossa prova, tá? É inconstitucional lei que determina que escolas e bibliotecas públicas mantenham exemplares da Bíblia em seus acervos. Aqui o Supremo Tribunal Federal disse, olha, não, tá? Uma lei não pode obrigar que as bibliotecas e escolas públicas mantenham em seus acervos um exemplar de Bíblia, tá? Isso aqui já fere a laicidade estatal, o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. Senhores, seguindo aqui nos nossos direitos, né, a gente vai passar agora para liberdade de reunião. Sei que os senhores já estão um pouco mais cansados, é natural, a gente está desde 8h30, né, a gente teve a pausa, um pouquinho mais cansado, mas o nosso último gás, falta pouco para a gente terminar a nossa aula e cobrir aqui boa parte do que pode aparecer na nossa prova de direitos fundamentais, tá? Então vamos dar aquele último gás, fazer aquele último esforço, tá, para a gente alcançar o nosso tão sonhado objetivo, que é a aprovação nessa prova com tantas vagas para delegado aqui em São Paulo. Senhores, liberdade de reunião. Liberdade de reunião, a gente vai para o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, que diz o seguinte, olha, todos podem reunir-se pacificamente, então já é um requisito, ó. O direito da reunião tem que ser pacífico, tá? Sem armas, tá? Em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Senhores, vamos lá. Primeiro ponto aqui que fica claro, tá? A liberdade, o direito de reunião, ele abrange não só o se reunir com outras pessoas, tá? Não abrange só se reunir com outras pessoas, mas também convocar, preparar, organizar e se manifestar, tá? Então veja, não é só se reunir, você pode convocar, pode organizar, pode manifestar, pode preparar a reunião, tá? Então tudo que está ligado a essa reunião está chancelado, garantido pelo artigo 5º, inciso 16 do texto constitucional. Beleza? Então, senhores, o poder público ele não pode interferir nessas reuniões. Não pode interferir. O poder público, em regra, não vai poder interferir. Não só isso. O poder público também tem o dever de garantir que terceiros e particulares não intervenham nessa reunião. Até no artigo 5º aqui, inciso 16, já fica claro, olha,
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, você pode se reunir, só que você não pode frustrar o direito do outro de se reunir, que anteriormente já convocou a reunião para aquele lugar. E quem que garante isso? O poder público, o Estado. Então o Estado tem que garantir que você vai exercer o seu direito de reunião naquele lugar quando você convocou anteriormente, certo? Senhores, esse direito, ele é relativo, tá? Ele encontra limites. E o próprio texto da Constituição já trouxe alguns limites, e a gente viu aqui. Primeiro, essa reunião tem que ser pacífica e sem armas. Então, as reuniões violentas, as reuniões armadas, elas não estão chanceladas pelo texto constitucional. Segundo limite, você tem um aviso prévio. E aqui, senhores, do aviso prévio, é que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e ligar a anteninha. Por quê? Primeiro ponto, aviso prévio não é autorização prévia. O fato de você ter que avisar a autoridade competente antes não quer dizer que a autoridade vá autorizar ou tenha que autorizar. Nada disso. O próprio texto constitucional diz, olha, independentemente de autorização. Está aqui, já está grifado. Então, não precisa dessa autorização. Mas o texto constitucional fala em aviso prévio. Sobre esse aviso prévio, senhores, o Supremo Tribunal Federal tem uma recente e importante decisão trabalhando esse aviso prévio. Tá? Nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal ele trouxe duas conclusões bastante relevantes. Primeira conclusão. O aviso prévio, ele não precisa ser formal. Não precisa ser algo formalizado, indicando quem são os líderes daquela reunião. Nada disso. O Supremo Tribunal Federal disse claramente no caso, olha, se for uma reunião muito grande, que foi convocada, por exemplo, por redes sociais, que seja de conhecimento público e notório de que vai ocorrer aquela reunião, aquela manifestação, o poder público já se dê por avisado. Tá? Porque é público e notório que vai acontecer. Então isso já basta para avisar. Você não precisa ter um aviso formal, bonitinho, escrito. Não. Tá? Não precisa necessariamente. Se for público e notório, se for divulgado pelas redes sociais à exaustão, se ficar claro que a autoridade já tinha conhecimento que ia ocorrer essa manifestação, você não precisa do aviso prévio formal bonitinho. Segundo ponto, o Supremo Tribunal Federal disse outra coisa muito importante nesse julgado. Olha, esse aviso prévio, se ele não ocorrer por algum motivo, não necessariamente, imediatamente, aquela reunião se torna inconstitucional e ilegal. E aí o Supremo Tribunal Federal até falou, olha, veja, você pode ter uma manifestação espontânea, não pode? Em algum momento, uma manifestação espontânea. E aí como é que você faria com o aviso prévio? Não tem como. Então veja, a ausência do aviso prévio não torna automaticamente essa manifestação inconstitucional. Pode ser que torne, mas não é automático. A gente vai ter que ver o caso concreto. Fechado? Beleza? Então, os limites que a gente tem que lembrar, para a nossa prova principalmente, que é ser pacífico, né, esse direito à reunião, e ter o aviso prévio que não se confunde com autorização prévia. E a gente tem que lembrar também do julgado do Supremo Tribunal Federal que relativizou bastante esse aviso prévio. Tá bom? Próxima liberdade que eu trago para os senhores, liberdade de associação, senhores, liberdade de associação. E a gente vai para o artigo 5º, inciso 17, ao artigo 21 da Constituição Federal. O direito de associação, ele não é só o direito de associar-se, tá? Ele também engloba constituir uma associação, organizar, ingressar, permanecer, sair, tá? Enfim, desenvolver todas as atividades associativas. Tá? E o que é muito importante para a gente, no direito de associação, é sempre lembrar o seguinte, olha, a associação, ela sempre depende do quê? Manifestação de vontade. Tá? Ninguém pode ser obrigado a se associar. Tem que haver sempre uma manifestação de vontade lícita, desimpedida da pessoa de participar da associação. E ela pode também a qualquer momento deixar essa associação. E tem um julgado aqui que eu vou trazer para os senhores do Supremo Tribunal Federal, que deixa isso aqui muito claro, tá bom? Vamos lá para os julgados, que é o que realmente importa? Vamos lá. Primeiro julgado. O Supremo Tribunal Federal já disse o seguinte, é constitucional a obrigatoriedade de associação por músicos, autores e intérpretes para a tutela de direitos autorais defendido pelo ECAD. Senhores, esse é um julgado que ele é contraintuitivo, por isso que eu chamo a atenção. De fato, você tem a sua livre vontade para se associar, você não pode ser obrigado a se associar por nenhum motivo.
Tá? Só que o Supremo Tribunal Federal entendeu que no caso do ECAD, da proteção de direitos autorais, tá? Sim, você tem que ser associado ao ECAD para ter acesso a essa proteção. Que isso não viola a sua liberdade de associação. Tá? Então, em relação ao ECAD, em relação à tutela dos direitos autorais, se você quer fazer parte dessa tutela, se você quer ter esses direitos autorais tutelados, participar dessa distribuição do ECAD, você vai ter que se associar, tá? Supremo Tribunal Federal. Esse julgado aqui, segundo, que para mim é o mais importante, que ele vai dizer o seguinte, olha, é inconstitucional condicionar a desfiliação de associado ao pagamento de débitos e multas. Senhores, vamos supor que você está numa associação, você está vencido a mensalidade dessa associação, você está com multas pendentes de pagamento, você fala, tá bom, cansei, vou me desligar. A associação vai falar, opa, pera lá, amigão, você só sai daqui depois de pagar a sua multa e as suas mensalidades em aberto. Pode fazer isso, essa associação? Não pode. Não pode fazer. Isso viola a liberdade de associação. Isso viola para o Supremo Tribunal Federal a liberdade de associação. Então, veja, isso quer dizer que você não vai ter que pagar a multa? Claro que não. Você vai executar essa multa, vai ajuizar uma ação de conhecimento, ou uma execução, o que seja. Mas você não pode ficar preso na associação por conta disso. Fechado? Beleza? Então, veja que essa vontade, essa liberdade de se associar, ela tem justamente esse condão de sempre olhar para a vontade da pessoa e a pessoa vai ter vontade de participar ou não da associação. Tá? Você não vai poder limitar por conta de multa, por conta de débitos em aberto. E um terceiro entendimento do Supremo Tribunal Federal que aparece bastante em prova também, tá? Que é o seguinte, vai dizer, olha, para representar judicialmente os associados, deverá haver expressa autorização, salvo no caso de MS. O que isso significa? Que uma associação, ela, em regra, ela não representa judicialmente o seu associado. Ela precisa de quê? De autorização. Autorização. Autorização do próprio associado, tá? Para que ela possa representá-lo judicialmente, tá certo? Só que a gente tem uma exceção, que é um entendimento sumulado, um enunciado número 629 do Supremo Tribunal Federal, que é o quê? O mandado de segurança coletivo. No mandado de segurança coletivo, senhores, a associação pode sim representar esse associado sem a sua expressa anuência. Tá? Tem esse entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal que a gente tem que levar para a nossa prova, tem que guardar com muito carinho, porque pode aparecer. Tá? E mandado de segurança é uma das questões mais perguntadas dentro de remédios constitucionais, que aparece com alguma frequência na nossa prova. Então a gente tem que realmente olhar com carinho isso aqui e lembrar desse julgado. Olha, mandado de segurança coletivo, o associado não precisa autorizar para que a associação tenha essa legitimidade, tá bom? De representá-lo judicialmente. Se não for mandado de segurança coletivo, aí tem que autorizar. Fechado? Beleza? Vamos lá. Liberdade profissional, senhores. Liberdade profissional. Artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Senhores, esse aqui é o grande exemplo de norma de eficácia contida. E aí, só para lembrar para os senhores, dessa classificação clássica do professor José Afonso da Silva, que divide as normas constitucionais em normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, ou restrita, ou restringível, tá? E normas de eficácia limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que produzem os seus efeitos de maneira direta, autoaplicáveis, que não dependem de intermediação legislativa, portanto. Isso é uma norma de eficácia plena. Norma de eficácia contida, ou norma de eficácia restrita, ou norma restringível, geralmente aparece com o termo contida, geralmente é o que aparece na nossa prova, perguntando sobre as normas de eficácia contida, são aquelas que, vejam bem, elas produzem os seus efeitos independentemente de intermediação legislativa. Elas já produzem diretamente seus efeitos. Só que, por expressa previsão constitucional, elas podem ser restringidas. Então, há uma expressa previsão constitucional permitindo que ela seja restringida pela lei infraconstitucional. Isso é norma de eficácia contida. Norma de eficácia limitada, por sua vez, são aquelas que dependem de intermediação legislativa. Elas não produzem os seus efeitos, pelo menos todos os seus efeitos principais, porque elas vão sim produzir alguns outros efeitos,
tá certo? Mas os seus principais efeitos não são produzidos sem que haja intermediação legislativa, tá? Então, senhores, essa classificação parece bastante prova, a gente tem que lembrar disso. E aqui, o grande exemplo de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Vou até apagar aqui para a gente conseguir trabalhar com ele. Que é a liberdade profissional. Por quê? Porque aqui, ó, o Constituinte diz atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, a lei pode restringir essa liberdade profissional. Vai poder. Em alguns casos vai poder restringir. Tá? Quando que vai poder, professor? Senhores, quando houver um perigo de dano, tá? Tem que ser justificada essa restrição. Para o Supremo Tribunal Federal, você tem que justificar essa restrição. Olha, há um perigo de dano aqui nessa atividade. Então, por isso que a gente tem que exigir qualificação. Por exemplo, neurocirurgião. Bom, você acha que uma pessoa que nunca estudou nada de medicina consegue fazer uma neurocirurgia? Claro que não. Então, a lei vai exigir ali um diploma e tudo mais, né, alguns requisitos para que a pessoa possa exercer essa atividade. Fica muito claro nesse sentido. O que você está tentando proteger aqui? Os próprios pacientes, as próprias pessoas. Tá? Então, faz todo o sentido do mundo. Então, você tem que ter esse perigo de dano para justificar essa limitação ao exercício da liberdade profissional. E aqui, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu trago exemplos para os senhores que deixam isso claro. O Supremo Tribunal Federal já disse, olha, que o exame da OAB é constitucional. Por quê? Porque você tem o quê? Um perigo, tá? Um perigo aqui de afetar as pessoas, né? De um advogado que não seja advogado, enfim, não passe pelo exame, que não tenha aptidão técnica suficiente, pode prejudicar muito os direitos dos seus clientes. Então, a OAB é constitucional. A exigência de farmacêutico legalmente habilitado, também, para ser responsável técnico de drogarias, também é considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque há o risco na atividade, né, de expor à venda medicamentos ou preparar medicamentos. Então, sim, você exigir que um farmacêutico legalmente habilitado seja responsável técnico por uma drogaria e farmácia é constitucional. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que é inconstitucional você exigir que um músico esteja inscrito no conselho da profissão para que possa tocar, por exemplo, se apresentar em público, tá? Porque não haveria esse risco de dano tão iminente, tá? O máximo que pode fazer é o cara tocar mal mesmo e aí as pessoas dão meia volta, tá? E a exigência de diploma de jornalismo, que também é inconstitucional para o Supremo Tribunal Federal, até aqui conjugando com a liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, mas também a liberdade profissional, né? Liberdade profissional, que foi chancelada nesse julgado. Tá? Senhores, aqui faltou um julgado que eu trago também para os senhores que eu vou falar agora, que é o seguinte. Também no exercício da função de leiloeiro, tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que é constitucional você exigir caução do leiloeiro e você exigir também que o leiloeiro não exerça outras funções, como função de comércio e tudo mais. Por quê? Porque a função de leiloeiro, ela geralmente está ali ligada a questões muito conflituosas. Alguém que não quer ter o seu bem vendido, que vai à asta pública, tem muita controvérsia às vezes na questão. Tá? Então você tem que garantir uma imparcialidade, uma isonomia desse leiloeiro mínima. Tá? Então essas exigências para o Supremo Tribunal Federal, elas são boas, elas são constitucionais, elas são justificadas. Tá certo? Direito à privacidade. Senhores, o direito à privacidade, a definição que eu mais gosto é a norte-americana, que vai dizer que é o direito de ser deixado só, tá? De não ter interferência de terceiros não autorizadas às questões envolvendo a sua intimidade e a sua privacidade, é o seu íntimo. Tá? E o que a gente tem aqui? Vamos para o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurados o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então você vê aqui que o direito à privacidade, ele vai se espraiar, né, em honra, ele se divide também em honra, vida privada, imagem, tá? Tudo isso está tutelado pelo direito à privacidade. O artigo 5º, inciso 11, já vai trazer o seguinte, olha, já vai trazer uma ramificação dessa privacidade, que é a inviolabilidade domiciliar, que vai dizer o seguinte, olha, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Senhores,
Isso aqui eu sei que é ouro para os senhores, ouro, ouro, ouro. Os senhores trabalham com isso em processo penal, os senhores devem estar com isso aqui tatuado, tá, nas costas dos senhores. Eu tenho certeza que essa tatuagem aqui não é ofensiva para fins de concurso público, tá? Pode tatuar artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal nas costas, que está liberado pela banca, tá bom? Mas vejam só. Isso aqui é muito importante porque o dia a dia dos senhores, os senhores vão pegar bastante isso aqui. Tá? Eu pego também na minha como magistrado, vendo a questão, mas os senhores vão pegar ainda mais, tá? No dia a dia dos senhores. E aqui o que a gente tem que lembrar? Eu faço só 2 observações, tá? De maneira breve, deixo o aprofundamento para o processo penal, mas faço 2 observações. Que a primeira, que os senhores já sabem, certamente, né, que quando o dispositivo descasa, a interpretação aqui também abrange compartimento não aberto ao público em que a pessoa exerça a sua profissão. Tá? Então, por exemplo, um escritório, né? Enfim, qualquer lugar que exerça a sua profissão, que se não for aberto ao público, também está abrigado por essa inviolabilidade. Fechado? Beleza. Segundo ponto, exceções. Né? O que nos importa muito são as exceções. E aí nós temos 4 exceções. 4 exceções. Né? Além do consentimento. Né? Nós temos o consentimento, tá? Mas sem o consentimento, nós temos 4 exceções. Primeiro, flagrante delito, que estão nas hipóteses do artigo 302 do CPP. Tá? Segundo, desastre, por óbvio, né? Para poder ajudar as pessoas. Prestar socorro, desastre e prestar socorro estão de mãos dadas, vamos dizer assim. E o quarto é a autorização do Poder Judiciário durante o dia. Tá? Senhores, durante o dia, tá, tem uma grande controvérsia aqui do que seria durante o dia, tá certo? Majoritariamente se entendia, tá, se adotava um critério de horário fixo, que seria das 6 até as 18 horas. Tá? Só que com a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019, tá, previu-se expressamente que comete o crime de abuso de autoridade se essa entrada no domicílio, né, ocorrer das 5 às 21 horas. Então, a contrário senso, tá, você pode até interpretar e falar assim, então não está autorizado, né, o período que não está abarcado pela Lei de Abuso de Autoridade, tá certo? Então, são essas as 2 visões aqui que a gente pode ter sobre o tema. Senhores, na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho sobre os direitos fundamentais, vai falar sobre remédios constitucionais, a gente dá mais uma aprofundada aqui. Agora chegou o nosso horário, né? Tenho certeza que os senhores muitos têm trabalho, outros estão com fome, querem almoçar, tá? Vou liberar os senhores, a gente segue juntos nas nossas próximas aulas. Meus caros, muito obrigado pela companhia, pela paciência, estudem, tá? Leiam a Constituição, eu tenho certeza que os senhores serão aprovados, né, numa dessas várias vagas aí que abriram para a nossa prova de delegado de Polícia Civil aqui no estado de São Paulo. Meus caros, forte abraço, até a próxima aula.